Emprego e oportunidades. Bom, a gente comemorou o Dia das Mães ontem, né, domingo, e muitas mulheres aí receberam parabéns, né, e ganharam presentes, mas ainda há situações em que as mulheres sofrem muito, principalmente na volta ao trabalho, ao mercado de trabalho, né, mesmo 10 anos após ter filhos, elas também ainda encontram dificuldades. E esse é o nosso tema de hoje, a gente conversa com o Dimas Facioli. Bom dia, Dimas. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes e parabéns às mães aí, apesar de ser segunda-feira, foi ontem, mas parabéns às mães, que a luta delas é todo dia, né? Não é só no domingo, Dia das Mães. É, E a gente estava comentando aqui que parece que tem, em média, 20% as mães, né, as mulheres, depois que tem filho, 20% menos chance de estar trabalhando, né, do que os pais após o nascimento da criança. É muito, né, Dimas? é muito, é muito. Esse é um estudo, Fernanda, que foi produzido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, e tem razão, as mulheres têm, em média, 20% menos chances de estarem trabalhando que os pais após o nascimento da criança, após especificamente o primeiro filho aqui, né? Essa situação, segundo o estudo, é agravada em famílias de renda mais baixa. A gente vai dar uma olhada aqui na pesquisa falando sobre isso, né? Esse efeito é mais intenso no primeiro ano após o nascimento da criança, quando a penalidade materna, que eles chamam de penalidade materna, que na verdade, a penalidade imposta pela mãe para voltar ao mercado de trabalho, chega a 27% e continua relevante 10 anos, como você diz, 10 anos depois, quando chega a 13%. É uma mãe que se dedica a cuidar do filho, se depois ela quiser voltar ao mercado de trabalho, ela só tem a dificuldade, que é uma dificuldade natural para todo mundo que sai do mercado de trabalho e volta, mas para a mãe não é uma circunstância que ela escolheu cuidar do filho, né? E a renda habitual das mães também é, em média, 24% menor que a dos homens, né? Esse resultado provém não apenas de uma menor chance de estar empregado, mas também de trabalhar menos horas, 7% menos horas, e também de ver crescer sua probabilidade de conseguir uma ocupação sem carteira assinada. Como ela precisa de mobilidade para trabalhar, de mobilidade horária, às vezes ela vai para o mercado informal, que não tem essa necessidade de fazer essa questão de registro, né? Então, Fernando, o trabalho do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome reproduz, usando base de dados diferente, a metodologia criada para o Atlas da Penalidade Materna, que calcula a penalidade materna em 134 países. Nesse estudo, pesquisadores da Universidade de Princeton e da London School of Economics assim, apontam, né, que mães brasileiras são, em média, 37% mais afetadas do que pais em termos de probabilidade de estarem trabalhando nos 10 anos seguintes ao nascimento do primeiro filho. São resultados com magnitudes diferentes, mas apontam nessa mesma direção. E Dimas, tem algum motivo específico para elas não conseguirem voltar a trabalhar? Ser mais difícil para elas? Essa questão da própria ausência ao trabalho, né? Ela fica 6 meses, 7 meses, enfim, depois que a criança nasce, então ela tem ausência, apesar de ela ter o emprego garantido pela legislação, ela pode voltar, mas algumas mães acabam não tendo essa possibilidade de voltar, porque não tem quem deixar filhos, por exemplo. Isso a gente está falando bastante da baixa renda, e ela acaba tendo que cuidar do filho em casa, abandona o trabalho. Depois de um determinado tempo, é natural que o mercado evolui, né? Então, se ela ficar, por exemplo, 2, 3 anos, qualquer pessoa ficar 2, 3 anos fora do mercado de trabalho, ele vai estar desatualizado em relação às necessidades do mercado, mesmo que ele tenha uma profissão. Então, isso acaba prejudicando especialmente o recorte aqui é falar das mães, né? Especialmente as mães, e existem algumas restrições também, né? Alguns empregadores acabam optando por empregar pessoas que não têm filhos, por exemplo, não têm cuidado de filhos, porque sabe desse risco, né? De repente, ela ter que se ausentar mais do que outras pessoas, estatisticamente se ausenta mais do que outras pessoas, pelo menos se acredita nisso, né? E acaba
preferindo pessoas que não têm filhos ainda, ou pessoas que não pretendem ter filhos, ou pessoas que já tiveram filhos e não precisam cuidar mais dos filhos, né? Então, há uma preferência também, há um receio do mercado, porque essa operação é uma operação bastante cara também para as organizações, né? Não estou dizendo que ela não é útil, que ela não deveria ser adotada, mas ela é vista pelo empregador como cara. Ainda isso, Dimas, a gente assiste nos últimos anos a mulher tomando aí ocupando um papel mais no mercado de trabalho, né? Lutando aí para receber o mesmo salário, mas ainda há esse preconceito na hora da contratação, por exemplo? As grandes organizações, né, ou as organizações que têm consciência disso, não adotam, né, mas muitas organizações ainda adotam, principalmente aquelas da informalidade, aquelas que enfim, estão não têm um processo muito claro, muito organizado, ou muito aberto, né, para essa questão da mobilidade, né, então acaba afetando, sim, algumas organizações acabam tendo esse preconceito ainda, não são todas, isso tem evoluído muito, tem avançado muito, mas ainda existe, né, ainda existem diversos preconceitos para o mercado de trabalho, estamos falando especificamente aqui do recorte das mães, ainda o mercado acaba optando por outras pessoas, outros profissionais. Óbvio que quanto mais qualificado você estiver, quanto mais preparado você estiver para o mercado de trabalho, essa essa questão fica menor, né? Então, se você tem uma mãe que é extremamente bem preparada para o mercado de trabalho, ela vai ser contratada porque as empresas necessitam desse profissional muito bem preparado. Então, ela acaba cedendo, inclusive, alguns benefícios, né? Como, por exemplo, creche nas organizações, as empresas mais abertas para essa questão colocam creches, né? Para os filhos, né? Das mães, colocam pessoas que vão ajudar nesse processo todo. Então, a creche tem toda uma estrutura, por exemplo, para receber as crianças. Então, mas não são todas as organizações que trabalham assim, não são todas as empresas que trabalham assim. Existe uma discussão, Dimas, que estava no Congresso Nacional para dar licença paternidade estendida, né? Os pais terem uma licença, uma paternidade de mais tempo, tipo meses, né? Isso deixaria mais em pé de igualdade os dois, acredito, não? Principalmente quando você pensa no empregador. Sim. De qualquer forma, há uma resistência muito grande por essa questão, porque nós já somos um país altamente improdutivo, né? Então, a gente aumentaria essa questão e aumentaria o custo para o empregador também, né? E a gente já tem uma carga tributária extremamente alta quando a gente fala da carteira de trabalho registrada, né? Então, isso seria mais um custo para o empregador. Então, há uma resistência muito grande de se fazer isso. Enfim, é complexo esse processo de negociação disso passar, mas de fato ficaria em pé de igualdade. Mas você teria duas ausências aí, seria um pouco mais complicado no meu ponto de vista. Talvez os dois teriam a mesma desigualdade de voltar ao trabalho. Mas aí, na hora da contratação, não seria um argumento para o empregador, né? Porque hoje a gente ouve isso, a gente ainda ouve isso que você falou, de não contratar a mulher porque ela pode ter um filho e pode ter uma licença maternidade de 6 meses, vai, para ficar em casa, afastada do trabalho. E na hora de contratar, muitos empregadores ainda pensam nisso, né? E se fosse igual então, para homens e mulheres, talvez não houvesse preconceito. Mas isso é uma discussão que ainda está lá no Congresso, não sei nem se vai para frente. Mas no caso das mulheres que querem voltar a trabalhar, então a chave é se qualificar, é isso? Sempre se qualificar, né? Aqui tem esse estudo próprio do MDS também faz um recorte para a família com renda mensal per capita até meio salário mínimo, que é o público do alvo do cadastro único, né? Para esse grupo, a penalidade materna em termos de renda habitual é maior, de 28%, né? Quanto a 23% lá em cima, né? E é fruto da combinação das taxas médias de ocupação e informalidade maiores que a população geral, respectivamente 24% e 14%. Então, essa questão
da preparação dos profissionais. Obviamente, tem gente que não vai ter chance de se preparar, mas essa preparação dos profissionais, ela é chave, sim, para eu ser competitivo em qualquer situação, mesmo na situação de mãe, mesmo na situação de maternidade. Então, sempre quando você está mais preparado, o mercado vai dar mais atenção para você e vai querer que você, enfim, vá fazer parte do quadro de trabalhadores dessa organização. Isso que você falou, Dimas, de ficar afastado, né? Quanto mais tempo você fica afastado, mais difícil é para você conseguir voltar ao mercado de trabalho, né? Acho que todo mundo já passou por isso. A hora que você está trabalhando, surgem milhares de oportunidades, né? Todo mundo entra em contato, faz uma proposta. Agora, depois que você está afastado por um tempo, que coisa difícil que é, né? Todo mundo quer te namorar quando você já está compromissado, né? Fala, tem um trabalho aqui, e aí todo mundo quer você porque você está na vitrine, né? Você está se mostrando, né? Então as pessoas estão te vendo, estão vendo o trabalho que você está fazendo, estão vendo o sucesso que você está fazendo dentro das organizações. Você tem relacionamento com outras empresas, com outros empregadores, porque você está nesse meio. Então é muito mais as redes sociais também, né? Você acaba falando mais do seu trabalho, então você é mais visto, né? É mais visto e o mercado sempre vai trabalhar com a questão da raridade. Quanto mais raro você for, mais oportunidade de trabalho você tem, porque é uma questão de demanda, né? Então, eu vou procurar, vou ter sempre mais chances quando eu for mais raro. E mais raro eu estou falando de conhecimento, estou falando de habilidade, estou falando de competências para determinadas profissões ou para as profissões que existem no mercado hoje. Então a regra é se qualificar, né? Se especializar também é uma boa dica. Sim, é uma excelente dica. E, assim, existem muitas agora mesmo. Aqui, o governo do Estado de São Paulo tem ofertado diversos cursos de formação, cursos que eu entendo que são mais atualizados com a necessidade. Por exemplo, tem curso na área de tecnologia da informação. Ribeirão Preto oferece alguns cursos também para a população mais pobre nessa linha. As cidades da região também têm visto isso. Então, é uma oportunidade. Quanto mais você se preparar, mais chances você tem de se recolocar no mercado de trabalho ou de estar empregado. Dimas Facioli, todas as segundas-feiras com a gente aqui no Manhã CBN. Muito obrigada, viu, pela gentileza aí da entrevista e da participação com a gente, Dimas. Obrigado a você, Fernando. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Até a próxima semana. Boa semana.